Agora são 7h37. Vamos falar do ato em defesa da liberdade de imprensa que aconteceu nesta segunda-feira na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP. E aqui no estúdio, para falar sobre esse tema, a gente está recebendo o Ricardo Carvalho, ele que é presidente da representação da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em São Paulo. Olá, Ricardo, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Ricardo, conta pra gente, o ato eu estou vendo aqui pela mídia, totalmente lotado, foi um dos maiores atos dos últimos tempos na Faculdade de Direito da USP, não é isso? Ah, sim, quem está acostumado a ver os atos, porque, veja, essa faculdade nasceu em 1827, e virou um baluarte, virou um palco dessa resistência democrática ao longo da história do Brasil, né? E tem tudo a ver, uma escola tradicional de advogados, de grandes humanistas e tal, né? De lá já saíram 8 presidentes da República, 22 governadores de São Paulo, fora senadores, deputados, uma escola de muita tradição. E foi o palco correto para um ato que foi feito para defender a liberdade de imprensa, o jornalismo e a democracia. E teve a presença do Glenn Greenwald, que né? foi a grande atração. Exato. Glenn foi a grande atração. O ato foi um pouco longo, demorou umas 3 horas, com muita gente falando coisas muito interessantes. Agora, um ato alegre, porque eu imagino, eu fiz as contas lá com o Juca Kfouri, que estava apresentando e tal, e nós imaginamos que deviam ter ali 2.000 pessoas, 900 e tantas embaixo, sentadas 900, mas as laterais todas lotadas. Em cima, 300, 400, fora as laterais tudo lotado. E fora o pessoal que estava fora, que estava vindo, que estava indo e tal, mais ou menos 1.800 a 2.000 pessoas dentro da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Exatamente. Uma coisa impressionante. E a alegria da rapaziada, né? É verdade, que não parou de cantar também. Não, a gente está destacando aqui, olha só, eu queria muito estar lá, infelizmente eu não pude, mas vou ler, mas enfim, a gente é rádio, TV, internet, a gente pode brincar um pouquinho também. Eles falaram o seguinte, né? Você que estava lá pode me dizer se é correto. Ó, Sérgio Moro, eu tô ligado, prendeu o Lula para eleger o Bolsonaro. Essa foi isso aí. Uma das músicas, eu não lembro. O pessoal tá outras. ruim de rima também. Como é? O pessoal tá ruim de rima também, né? Mas valeu pelo ritmo. É pelo ritmo, né? Porque eles Mas falam, deve ter sido tô brincando, isso, né? fazendo uma observação crítica, né? Lógico. E eles falam levantando o braço, como antigamente nossa geração fazia também. Sim, né? exato. Então é muito, muito legal a gente assistir isso. Eu fiquei muito feliz de estar presente, representando a ABI, uma instituição que se resgata agora, depois de 4, 5 anos nas mãos de, infelizmente, jornalistas que não estavam muito preocupados com a democracia, com a defesa da liberdade, e que agora, com a nova diretoria que foi eleita em 27 de junho, a ABI volta com tudo, com apoio, também não é brincadeira, tem 111 anos de tradição a ABI, imagine. É muita responsabilidade para uma instituição como essa, que nas diretas já, junto com a CNBB e a OAB, liderar as 3 instituições, lideraram a resistência democrática durante os 20 anos de noite que foi o ato, que foi a ditadura militar. E agora nessa nova gestão também está tendo um posicionamento extremamente crítico, novamente, num momento histórico importante do Brasil, né? Exatamente. A primeira homenagem, vamos chamar assim, ao Glenn, foi na ABI do Rio de Janeiro. Foi. Entendeu? Com dezenas de pessoas, puseram telão nas ruas ali do centro do Rio de Janeiro. Quer dizer, tem um pulsar de oposição ao governo Bolsonaro. Exato. Isso não há a menor dúvida. E Bolsonaro que disse que que talvez o Glenn, que é americano, né, talvez pegasse uma cana aqui no Brasil. Enfim. Isso é o mínimo que ele anda falando, né? Pois é. É o mínimo. Pois é. Essa falta, eu diria que é a falta de educação do Bolsonaro. Falar o que falou da Bachelet, falar do pai dela. Quer dizer, o do pai do Felipe, o Fernando Santa Cruz, são exageros inadmissíveis num presidente eleito pelo povo. Temos que respeitar isso, obviamente, mas é inadmissível. Porque o que será que vem atrás desse palavrório todo dele, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento. Pois é, vamos ficar atentos. Tem uma notícia aqui também saindo, Ricardo, queria repercutir com você, né? Muito ligado aos direitos humanos. Carlos Bolsonaro, né, o filho, diz que o país não terá transformação rápida por vias democráticas. Como é que será que se lê isso, né? Pois é.
né? Ué, Então tá vai sendo ter criticado. como, se não é pela Não via é? democrática. Será que isso é uma ameaça ou é mais uma bobagem? Entendeu? Eu prefiro imaginar que é uma ameaça e a gente tem que se cuidar. Exato. E a importância, né, da Vaza Jato, né, em todo esse processo, diariamente, dia sim ou dia não, e sempre, hoje saiu 4 da manhã, já saiu outra Vaza Jato pelo UOL, do E Intercept. vem muita coisa aí. Na coletiva que o Glenn e o Leandro deram, junto com a ABI, a FENAGE e tal, o Sindicato dos Jornalistas e o Instituto Vladimir Herzog, eles fizeram um levantamento e vem muita coisa por aí ainda vem. Agora, a gente como jornalista, a gente tem que, de alguma maneira, agradecer a eles, a Intercept, pelo que tem feito, porque a gente sabe como é o jornalismo, de uma maneira geral. E a Intercept, com uma independência louvável, né, começou a fazer denúncias verdadeiras do que estava acontecendo. Ah, porque isso é hack? Não, não é, isso é jornalismo. Caiu na mão, publica. Caiu na mão, vai para o rádio. Caiu na mão, vai para a televisão. É verdade? É. Checa, né? É verdade? É. Vamos publicar. Esse é o nosso papel de jornalistas. Agora, Ricardo, a gente tem aqui a participação de um telespectador no YouTube, o Marconi Miranda. Ele diz o seguinte: tem observado que boa parte das pessoas com quem eu estabeleço algum diálogo não tem conhecimento sobre as últimas informações da Vaza Jato. Estão submetidas à hegemonia da Rede Globo, diz aqui o Marconi. E aí eu queria saber de você isso, né? Como a concentração midiática no Brasil acaba sendo também um obstáculo para o exercício da livre imprensa por aqui. Sabe qual é a minha opinião? Não tem livre imprensa. Tem um jornalismo, tem jornais tal, que estão ligados, é uma empresa privada, capitalista, tá certo? E que eu trabalhei anos na Folha de São Paulo, Jornal da República, na Rede Globo de televisão, e não condeno nenhum, pelo contrário, Claro, nós jornalistas, isso aí é um mercado de trabalho fundamental para a gente. As pessoas criticam muito a Globo, tem lá suas razões, mas eu também elogio. Porque eu assisto, eu costumo dizer que eu trabalho assistindo televisão, né? Eu trabalho muito em casa, tal. Eu estou escrevendo um livro agora, então eu trabalho muito com a televisão. E eu vejo, por exemplo, há muitos anos eu não havia visto a Rede Globo, Jornal Nacional, dar um perfil do Fernando Santa Cruz, pai do Felipe, e com uma seriedade louvável. A matéria perfeita, perfeita. Então, essa coisa da concentração midiática é verdadeira, tá certo? Mas é o que nós temos, é com que nós podemos contar. E eu acho que a pressão do leitor, a pressão do telespectador, a pressão de quem assiste o programa, por exemplo, que assiste porque está na televisão, mas que ouve os programas de rádio, é esse consumidor que tem que dar o tom da cobertura jornalística. Agora, não é fácil, isso não faz da noite para o dia, né? Exato. Não sei se o Não, é que até porque, às vezes, esse consumidor de notícias, por exemplo, do Jornal Nacional, a fonte dele é justamente só o Jornal Nacional e, eventualmente, grupos de WhatsApp, né, redes sociais. E como o Marconi falou aqui, a Vaza Jato, ela tem uma gravidade muito grande, né, tudo ali que vem sendo revelado, e quando um grupo de comunicação simplesmente ignora isso, a gente tem um parâmetro aí bastante complicado, como você falou, de liberdade de imprensa, que acaba virando aqui no Brasil liberdade de empresa só, né? Eu não sou muito radical nem de um lado nem do outro, né? Talvez por isso eu esteja na ABI. A ABI é uma instituição suprapartidária, entendeu? Que não é classista, ela não tem só jornalistas, ela tem donos de jornais, tal, e que é moderada. Isso casa muito com o meu jeito de ver a vida, né? Então, eu não costumo dizer assim, porque tem um inferno aqui, a Globo... Não. Vamos trabalhando, vamos vendo o nosso cotidiano, como é que a gente resolve esses problemas. É o meu ponto de vista. E mesmo porque, como você falou, envolve profissionais, né? E É a um gente mercado lembra, de nesse trabalho. período do desmatamento, dessa queimada toda, a gente quer salientar, inclusive, a matéria do Ivaci Matias, né, do Globo Rural, que fez uma denúncia bastante grave e contundente, né, sobre, enfim, todo esse ato criminoso, né, de queimadas, né, envolvendo aí grileiros, inclusive, e ele até corre risco. Está correndo risco, Ivaci. Eu acompanhei isso muito de perto. Eu tenho uma militância ambiental muito forte e eu acompanhei isso e acompanho já há muitos anos isso muito de perto. Eu sempre brinco que eu tenho uma medalha no peito que o
A minha assinatura na internet é meioambiente.com.br há mais de 20 anos. Então, é uma medalhinha que eu tenho no peito dessa coisa da defesa ambiental. Agora, por que aconteceu aquilo? Independente da imprensa de tudo. Porque, na medida que o presidente Bolsonaro diz o seguinte, olha, eu vou punir o IBAMA porque um fiscal me processou. Você lembra dessa história, né? Que ele foi. Sim. Então, e ele diz o seguinte: o IBAMA não tem essa qualidade, essa diretriz. O ICMBio, o Instituto Chico Mendes, não sei o quê. Ao dizer isso, ele provoca uma frouxidão dentro da Amazônia, que é um mundo, né? E vai permitindo, sem dizer que está permitido, que madeireiros, que Grileiros, grileiros e tal. Agora, eu só quero salientar que tem um grupo muito forte do agronegócio que sabe que uma árvore em pé vale muito mais do que uma árvore queimada pelos serviços climáticos que a árvore em pé oferece à agricultura de uma maneira geral. Quer dizer, essas coisas do presidente Bolsonaro, e eu chamo de presidente Bolsonaro porque eu respeito, ele foi eleito e eu não perco isso de vista. Então, o presidente Bolsonaro, ao falar o que diz, ele provoca uma frouxidão de obediência à lei. E isso é terrível. Exato. Agora, o que vai faltar, né? A gente sempre está questionando aqui, né, Glauco? O que precisa mais acontecer? Quer dizer, tem vaza-jato, notícias sempre colocando a Operação Lava Jato em xeque e não acontece o que a gente imagina que deveria acontecer, né, para a democracia voltar ao país. Porque a gente não está vivendo, né, a democracia plena diante de tanto retrocesso, diante de tantos desmandos e essas irregularidades todas da Lava Jato, né? O que vai precisar acontecer mais, Ricardo, na sua opinião? Eu prestei muita atenção na coletiva que o Leandro, que é da Intercept, e o Glenn também insistindo muito nisso. As coisas não se desmontam em meses, né? Tem pelo menos 29%, 30% da população brasileira que apoia o Bolsonaro, que apoia o governo dele. Ele tem um marketing muito agressivo. Ele, quando solta de manhã cedo, na porta do palácio, os balões de ensaio dele, ele vê como isso repercute na mídia, e à tarde ele continua ou ele breca. Quer dizer, tem uma organização particularmente midiática atrás disso, né? O que precisa fazer é resistir, é denunciar. Quer dizer, hoje o Instituto Vladimir Herzog, a ABI, a OAB, estão denunciando na Comissão de Direitos Humanos da ONU em Geneve, daqui um pouco, às 10h30, vai ter uma transmissão ao vivo, tá, com as denúncias sobre o Bolsonaro, dos desmandos do Bolsonaro. Então, o que a gente tem que fazer é continuar denunciando, é continuar resistindo, e vamos ver até onde chega. Exato, e ele ignora, o Bolsonaro, né, exaltando o golpe de 64, essa questão também os torturadores, né? Essa questão está na ONU também. Exatamente. E vai ser discutido, né? Está na Comissão Arnes, a Comissão Arnes, o presidente da Comissão Arnes, o advogado José Carlos Dias, que esteve ontem no Roda Viva, inclusive, a comissão é muito, muito severa nesse controle. Agora, as nossas ferramentas dos democratas é a nossa voz, é a nossa ação. Bom, tem eleição, né? Não tem para prefeito, depois para governador, presidente. Vamos nos armar para isso. Acho que essa é a arma que nós temos, o voto. Exato. Você falou que o Bolsonaro, né, tem uma equipe realmente aí atenta aos fatos, né, para ver o que ele vai fazer. E falando também das redes sociais, a milícia virtual bolsonarista hackeou o grupo de apoio a Glenn Greenwald no Facebook. Né? Tem mais de 250 mil membros, né? E o nome mudou para Bolsomito 2022, mas o pessoal, os administradores estão falando não saiam do grupo porque ele já vai ter a correção, enfim, para desarticular. Mas ele tem um movimento virtual muito sofisticado, orientados, tal. Não é coisa de amador, é profissional. Exato. Bom, enfim, existem filmes já falando sobre isso, né? De como são profissionais, né? É verdade, é verdade. É isso. Bom, Ricardo, a gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. Parabéns por esse evento aí na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que lotou. E como você falou,
o que nos cabe é continuar a luta, não é isso? Continuar a luta, resistir, falar, denunciar. E fique certo que a ABI está sempre à disposição de vocês para a gente conversar sobre esse Brasil. Tá certo, muito obrigada, Ricardo. Um grande abraço para você. A todos. Falamos aqui com o Ricardo Carvalho, presidente da representação da ABI em São Paulo.